Eu sou a pessoa do vamos parar um pouquinho para poder continuar. Vamos dar um passo para trás? Igual o Saramago diz, vamos sair da ilha para ver a ilha? Então vamos se distanciar um pouquinho dessa loucura que a gente está vivendo para ver quem é realmente responsável. Então autogerenciamento para mim vem de autoconhecimento. O tempo parece passar mais rápido. A gente não consegue fazer tudo que gostaria. A sensação é que a lista de tarefas nunca é resolvida. E assim vai. De olho nisso, a jornalista Isabela Camargo, que você acabou de ouvir, lançou o livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limites em um Mundo Sem Limites. Ela entrevistou mais de 100 pessoas para tentar achar maneiras de organizar a vida, da gente lidar melhor com o relógio. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A Isabela trabalhou como repórter e apresentadora na Globo, na Band e no SBT. E, nesse meio tempo, ela mesma sofreu com a síndrome do burnout, normalmente causada pela exaustão e que ela associa ao excesso de trabalho, à dificuldade de ter um dia mais equilibrado e de dizer não para mais tarefas. Escuta essa minha conversa com a Isabela Camargo. Isabela, eu queria começar falando do subtítulo do seu livro, que é Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Aí eu falei, poxa, que explicativo, mas por que esse título? Bom, porque a gente vive em um contexto em que nos pedem sempre mais com menos, o excesso de informação, o excesso de comida, o excesso de oportunidades, o excesso de opções nos faz sempre alimentar a ilusão de que a gente não tem limite e que você sempre pode ultrapassar os seus limites. Então eu estou indo um pouco na contramão de tudo que tem sido falado, porque se o que estivesse sendo propagado desse certo, a gente não teria tantas pessoas doentes, tantos ansiosos, tantos depressivos, tantas pessoas com síndrome de burnout, compreende? Então, se eu não reconheço o meu limite, se eu não me coloco na agenda, primeiro reconhecer o limite, depois aceitar e terceiro defender. Então, eu defendo muito a ideia que você pode ultrapassar os seus limites num projeto especial, se dedicando a algo que apareceu e você vai precisar se dedicar um pouco mais, mas fazer da exceção a regra, a história já mostrou que não dá certo. Como eu vivi isso na pele, então eu tenho certeza que além do que eu vivi e do que eu pesquisei, né, foram 150 pessoas e que disseram a mesma coisa. Quando ultrapassaram seus limites, deu ruim. E você conta isso no livro, né? A questão da síndrome do burnout. Foi isso que te fez escrever o livro? Não. Bom, o livro não é sobre burnout, não é sobre a minha história, né? O livro eu comecei a escrever em 2017, em que eu queria entender, na verdade, como jornalista, eu queria encontrar a resposta de um questionamento que todos me faziam. Isabela, o tempo está passando mais rápido? Só pode, né? Porque o tempo está voando. Essas pessoas estavam estressadas, doentes, angustiadas, e aí eu fui buscar essa resposta. Eu falei, deixa eu ver, né? Porque vira e mexe a gente ouve na internet uma teoria de que agora o dia tem tantas horas, não, porque agora... E aí eu fui direto na fonte. Fui direto lá no Observatório Nacional, onde tem os guardiões do tempo, né? Que são os responsáveis por sincronizar os nossos relógios com os relógios do mundo, astrônomos, físicos e cosmólogo. Então é gente que lida com a lógica, né, com coisas muito sérias. Eles me disseram, não, Isabela, o tempo da natureza continua igual. O nascer e o pôr do sol, as estações do ano, a Terra não está girando mais rápido em torno do próprio eixo e nem mais rápido em torno do Sol. Então, nós que estamos passando mais rápido pelo tempo. Então, veja, em 2017 eu fui buscar uma resposta para essas pessoas que estavam aflitas e doentes, para que elas não adoecessem pelas consequências dos novos tempos. Depois que eu fui buscar essa resposta e tive, ou seja, não tem nada de errado com o tema da natureza, eu fui buscar em outras fontes. Psiquiatras, psicólogos, artistas e uma série de pessoas incríveis para entender, beleza, então nós estamos passando mais rápido pelo tempo. Por quê? E aí vieram várias pesquisas, vários professores, né, tanto USP quanto a Universidade Federal do Rio de Janeiro, várias pessoas que já estavam se debruçando sobre esse assunto. A tecnologia, o avanço da comunicação e dos transportes nos dá uma ilusão tremenda. A tecnologia que deveria nos trazer tempo livre nos traz uma instantaneidade tremenda, e o que a gente faz com o tempo que deveria ser livre? A gente faz mais coisas. Então,
Para quem tem a percepção que o tempo está voando, na verdade está colocando muito mais coisa dentro da agenda do que poderia. E para finalizar, então, naquele momento a minha proposta era oferecer respostas para as pessoas não adoecerem. E aí qual é a maior ironia dessa história? É que eu vivi a síndrome de burnout, que é uma das consequências mais intensas dos novos tempos. Não é um problema novo, é um nome novo para um problema antigo, mas agora sim, né, eu posso falar então sobre esse assunto que se nós não encontrarmos o nosso limite, se nós não reconhecermos que somos responsáveis pela nossa agenda e pelo nosso tempo, a gente sempre vai ficar brigando com a natureza. E com o nosso corpo, né? E com o nosso corpo e com os sinais que o corpo está te dando. Exatamente. E você diz, isso me chama a atenção no livro, que você diz que esse não é um livro sobre gerenciamento de tempo, mas sobre autogerenciamento. Sim. Qual a diferença? Bom, na minha opinião, todos os cursos, todos os livros que eu acessei, né, que eu pesquisei para entender sobre o tempo, todo mundo falava sobre ser mais produtivo. Fazer mais em menos tempo, né? Teve até um que eu vi que era assim, nossa, como colocar mais 4 horas no seu dia. Isso para mim é uma hipocrisia, porque quando você quer colocar mais tempo no seu dia, você tá brigando com a natureza, né? Você tá se achando mais importante que a natureza, que você fala, natureza, você tá errada, tá? Você tem que ter 30 horas, e não rola. É a gente que tá com essa ganância louca de querer fazer tudo, de estar em tudo, aceitar todas as oportunidades, todas as propostas e tal. Então, para mim, autogerenciamento significa autoconhecimento. Então, antes de eu querer organizar a caixa de e-mail e essas fórmulas, né, que pessoas aí ficam vendendo, eu dou um passo atrás de novo. Eu sou a pessoa do vamos parar um pouquinho para poder continuar. Vamos dar um passo para trás? Igual o Saramago diz, vamos sair da ilha para ver a ilha? Então vamos se distanciar um pouquinho dessa loucura que a gente está vivendo para ver quem é realmente responsável. Então, autogerenciamento para mim vem de autoconhecimento. Primeiro eu preciso entender por que eu estou como estou, como eu cheguei até aqui, o que está consumindo meu tempo, quais são os ladrões de tempo, para aí sim eu botar ordem na casa. E aí sim gerenciar tempo relacionado ao trabalho. Que não é conseguir fazer mais em menos tempo, né? Esses guias têm muito disso, né? Então, exatamente o que você falou. Me incomoda muito ver algumas pessoas sempre querendo espremer o outro. Não, você tem que fazer mais em menos tempo, mais e mais e mais. Gente, tem limite. Volta, né, para o subtítulo, como encontrar limite nesse mundo que todo mundo te fala que pode ser sem limites. Mas temos limite. Aliás, isso, você falou de autoconhecimento, falou de limite, isso a gente liga imediatamente à capacidade de dizer não, que você também fala no livro. E aí eu te pergunto, dizer não é essencial para essa organização, mas por que é tão difícil? Porque nós não fomos estimulados desde a infância a dizer não. Nós, primeiro que ouvimos não como se fosse algo negativo. Não faz isso, não faz aquilo, isso não pode. Aí depois você vai crescendo e você diz sim para participar de todos os grupinhos. Da escola, da faculdade, você quer fazer parte do grupo. Aí você vai dizendo sim para um monte de coisa que você às vezes nem gosta, nem curte, mas beleza, se é para fazer parte do grupinho eu vou, né? Uma outra coisa, né? Até o Ricardo Amorim fala isso no livro. Quando você é mais jovem, você diz sim para todas as oportunidades. Porque você está, né, defendendo o seu lugar, você está começando a carreira, as pessoas precisam conhecer seu trabalho e tal. Mas aí, conforme o tempo vai passando, o seu tempo vai diminuindo, as oportunidades vão aumentando, né? Porque se você já fez se você já deu muito sim antes, significa, né, que você então é competente. E eu sempre acredito que quando você coloca seu dom a serviço do mundo, as coisas vão fluindo, beleza? Só que aí também tem limite. Porque com o tempo você vai assumindo mais responsabilidades e vai tendo menos tempo. Aí é quando você ou aprende por bem ou aprende por mal a dizer não. E eu no livro, eu treino as pessoas a dizerem não. Por quê? Porque é uma vida ouvindo que você precisa dizer sim para mais trabalho, sim para todo mundo, né? Porque senão é egoísmo. Como assim você vai dizer não, né, para o convite da Luara? Se o meu sim para você se tornar um problema para mim, eu não estou fazendo bem para mim. Num primeiro momento, esse papo parece assim meio de maluco, mas não é.
Nós vivemos numa sociedade em que dizer não para o trabalho é um crime. Dizer não para algo que está parecendo muito interessante é muito ruim. Então, eu acho que a gente tem que entender primeiro, não fomos estimulados lá atrás, mas podemos começar agora. Dizer não é difícil. Tudo bem, então a gente pode treinar. Então como é que eu treino, Isabela? Bom, primeiro, pequenos nãos, para depois grandes nãos. Pequenos nãos, eu sugiro aqueles dentro de casa, né? E aí, comunicação não violenta. Sempre, aí em todos os casos, para os pequenos e grandes não. Então é você realmente falar a verdade, mas de uma maneira em que você está reconhecendo que aquilo é muito bacana, mas que você não tem condições. E não tem nada de errado você colocar o limite, porque ninguém sabe da sua agenda. Ninguém sabe quanto vai custar mais um compromisso na sua agenda. O Padre Fábio fala isso no livro, né? Então, moral da história, conforme o tempo vai passando, você vai ter que escolher quem merece o seu sim, quem merece o seu não, mesmo quando você quer algo. Mas como é que eu vou dizer não pro meu chefe, Isabela? De novo, comunicação não violenta, elegância, respeito, tá? E diálogo. Chefe, super obrigada por essa oportunidade, eu estava esperando há muito tempo, mas eu receio que se eu aceitar isso agora, eu não vou conseguir entregar. Qual é o prazo? Mas alguém pode vir comigo nessa tarefa? Isso se ainda existir alguma condição para isso. Agora, quando não tiver mais condição, eu vivi isso na pele, tá? Eu devia ter feito isso lá atrás. Por isso que hoje eu posso, então, falar que uma pergunta muda tudo. E às vezes a gente, por medo de perguntar na hora, diz sim e depois vai ver que algo que poderia ser uma oportunidade se torna uma punição. Justamente por falta de um não. Então, na minha opinião, e por tantas pessoas que eu já entrevistei, é assim, chefe, por enquanto eu não posso. Eu não quero que você encare isso como uma negativa, mas é uma condição para que eu consiga te entregar o restante do trabalho que eu já estou comprometido. E se você chamar o chefe e não for reativo, né, e já, não, eu não passo, porque quando as pessoas estão no limite, como eu estive, né, no limite da saúde, em que todo o seu corpo já está assim, dando tilt, a chance de você reagir a mais um pedido de trabalho, reagir mal, é muito maior. Então, eu entendo que aí, primeiro que você pode falar assim, posso pensar, ou me dá 5 minutos que eu preciso ir no banheiro, eu já volto. Então, só para fechar, 5 minutos para pensar antes de um sim. Falar a verdade sobre as suas condições ou, por exemplo, Luara, eu não posso aceitar esse trabalho porque eu estou cuidando da minha mãe. Ou eu estou com uma demanda familiar que está me consumindo muito tempo. Eu estou com medo de assumir isso com você e comprometer os outros resultados. Eu duvido que uma verdade como essa não vá pelo menos fazer parte de uma consideração para que essa sua negativa não seja vista como negativa, e sim como positiva, preventiva. Outra coisa, só recebe trabalho extra quem é eficiente e é bom no que faz. E eu chamo isso de armadilha da competência. Então você tem que entender que um trabalho extra, se é realmente bom para você ou se só é bom para a empresa. Mas Isabela, eu tenho medo de ser demitido. Muito bem. Aí você vai ter que escolher de qual estatística você quer fazer parte. Ou você procura emprego com saúde, ou procura emprego sem saúde. Que foi o seu caso? Sim, foi o meu caso, né? Com medo de dizer não, eu que já estava já há 2 anos acumulando 28 problemas de saúde, disse mais um sim, e aí o corpo falou, pera lá, que agora não dá mais. Ou seja, eu extrapolei os meus limites por 2 anos. Até que em um determinado momento, eu já estava com o braço esquerdo adormecido, sob risco de convulsão, eu tive um apagão no ar, né? Que foi a experiência da síndrome de burnout veio com este tilt, vamos dizer assim, que eu não sabia quem eu era, onde eu estava e para onde eu ia. Mas essa é uma história só que representa 20 milhões de brasileiros, que hoje é o número de quem tem diagnóstico da síndrome de burnout, segundo a USP. Então, de novo, é todo mundo que está dizendo muito sim, com medo de ser demitido, evidente que as condições sociais interferem muito, tá? O medo do desemprego, o assédio moral e tudo mais, tudo isso interfere. Mas, de novo, né, Luara, a gente tem que escolher. Nesses tempos, né, para quem pode fazer o home office, tem havido aí uma dificuldade em dividir a vida pessoal e o trabalho, as coisas terem o seu tempo, né? Até porque a gente não tem mais as marcações, sei lá, o deslocamento, Sim. o cafezinho.
Você ouviu relatos com essa sua pesquisa em relação a isso? E qual a sua indicação nesse caso? E o que você ouviu dos especialistas para conseguir ter aí uma vida mais equilibrada, especialmente nesses tempos e para quem faz home office? Quando a gente fala de home office, eu já tenho que falar de crença. Como a gente precisa mudar alguns pontos de vista. Porque lembra daquela crença assim, não leve trabalho para casa? E agora? E agora? Ah, tá, então agora eu posso. Outra coisa, deixe os seus problemas da porta para fora da empresa. Quantos de nós já não ouvimos isso? Então, primeiro, home office significa uma mudança tremenda de crença e que tudo aquilo que era colocado como ideal já se mostrou insustentável. Segunda coisa, nossa vida, que antes era por bloco, hoje ficou totalmente fragmentada. Então, antes eu tinha o período trabalho e vida pessoal. Quando eu estava no trabalho, eu estava no trabalho. Quando eu estava em casa, eu estava em casa. Agora não. Agora você está jantando, respondendo e-mail de trabalho. Você está resolvendo coisa do trabalho, respondendo numa outra tela coisas da família. Então, esse borrar do tempo faz com que a gente sinta que o tempo está passando mais rápido. Por quê? Porque o nosso cérebro não forma memória, você não dá tempo suficiente entre uma tela e outra, entre uma informação e outra. Aí você já está dentro, ou seja, isso já acontecia antes do home office, tá? Agora, dentro do home office, pior ainda, porque você vai da sua cama para sua mesa de trabalho em 5 passos. E aí você começa a ter menos ainda intervalo entre uma coisa e outra. Então, essa sensação de exaustão que muitos estão tendo, essa falta de condições de se organizar dentro de casa, primeiro, de novo, vem da nossa ganância de achar que a gente não precisa fazer nada, ou que nunca vai nos acontecer nada. Então, para quem tem que se adaptar ao home office, meu marido, por exemplo, nunca mais vai voltar a trabalhar no escritório. Na empresa dele já foi instituído o home office forever. Então assim, beleza, então o que nós vamos fazer? Reorganizar a nossa agenda e a nossa rotina. E aí é que vem uma coisa muito interessante, Luara. A gente está tão desorganizado e desequilibrado que era muito melhor cumprir um horário definido pela empresa e aí reclamar do trânsito, reclamar que esse horário que eu trabalho é muito ruim, porque se eu trabalhasse a partir de tal hora eu não pegaria trânsito. Só que agora você também não tem essa desculpa. Então agora quem tem que fazer a agenda é você. Só que como a gente nunca tinha feito isso antes, agora sim existe uma certa inabilidade. Mas eu ouvi muitas pessoas que no começo tiveram muita dificuldade e depois de alguns meses se adaptaram melhor. Então o que eu recomendaria para quem está trabalhando em home office? Primeiro, marcar uma reunião com seus novos colegas de trabalho, que são sua família, né? Então assim, galerinha, é o seguinte, todo mundo aqui tem horário. Filhinho tem horário para entrar na escola, papai tem horário para entrar na reunião, mamãe também, né, tem que se logar no computador tal hora. Todo mundo entender que a hora do almoço é a hora do almoço, ou se não puder ser na maior parte dos dias, que seja em algum dia da semana, entende? É tentar criar uma rotina. Vai ser de um dia para o outro? Não. E aí, de novo, né, a gente não tem humildade para entender que certas coisas precisam de tempo para se ajustar. Então, na minha opinião, assumir a responsabilidade da própria agenda, estabelecer limites. Beleza, deu 7 horas da noite, eu vou desconectar. Eu vou desligar o WhatsApp e o e-mail, e isso entra no Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Você vai falar com o seu chefe e vai dizer assim, olha, a partir das 7 eu me comprometi com a minha família, eu preciso me desconectar. Caso aconteça alguma emergência, vocês me liguem. Mas Isabela, o que vão pensar? De novo, não sei. Eu prefiro pensar na sua saúde e nos seus limites. E, Isabela, a gente foi nos vendido que o celular iria facilitar a nossa vida e organizar o nosso tempo. Mas aí surgem coisas como a nomofobia, né? Que é esse vício no celular, a dificuldade em largá-lo e tal. Você entrevistou muitos especialistas aí nessa área e eu te pergunto, como usar o celular para realmente facilitar a nossa vida? Como não se entregar a esse vício aí? E que come todo o nosso tempo. Muito bom ser entrevistado por gente inteligente, viu? Bom, Luara, eu vou te dizer o seguinte, como usar não sendo usado. Né? Ou você usa ou você é usado. Ou você coloca limite, ou você vai atribuir
né, que a falta de tempo é pelo celular. Então você está admitindo que você não tem autocontrole. Porque o mesmo dedinho que controla feeds, o telefone, né, esse acesso o tempo inteiro a mensagens, a pessoas, era o mesmo dedinho que no passado controlava o controle remoto da televisão, que era a vilã, né, da década de 80 e 90, vou colocar assim, para deixar num passado mais recente. Então veja, quando eu falo assim, a internet rouba meu tempo, não. Se você abrir porta para o ladrão do tempo chamado internet, é você que está abrindo telas, é você que está ficando horas plugado, conectado. A partir do momento que você se dá conta de que a internet vicia, e isso você tem várias pesquisas já mostrando que a internet vicia mais do que o cigarro, e aí os médicos explicam isso no meu livro, né? Em algum momento você mandou uma mensagem para o seu cérebro que estar conectado o tempo inteiro e por dentro das notícias, das informações o tempo inteiro, isso é importante e prazeroso. Aí, a partir disso, o seu cérebro vai lá e descarrega uma porção de serotonina, que é o hormônio do prazer, do que é importante. Aí, antes, por exemplo, e isso, por exemplo, comparado ao cigarro, ao chocolate, a qualquer tipo de droga, né, ou de algo que te vicie, o seu corpo vai descarregar serotonina. E vem dopamina, e vem um monte de hormônio do bem. Aí, você que está com o celular na mão, você viu uma informação que te fez bem. Opa! Aí você viu uma informação que não te fez tão bem. Tudo bem. Então eu vou procurar mais. Então eu vou acessar mais coisas. Então eu vou ficar olhando mais telas, mais páginas. E com isso você vai se viciando. Hoje você tem números no Brasil estarrecedores. 30% dos brasileiros acordam de madrugada para checar as mensagens. Então, o termo é FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de estar por fora de alguma coisa. Então, de novo, nós temos que escolher de quais estatísticas vamos querer fazer parte. Dos que estão sabendo de tudo e doentes, ou daqueles que estão alienados conscientemente para certos assuntos e mantendo a sua sanidade mental. Então, sim, a internet vicia, porque nós já mandamos essa informação para o nosso cérebro que ficar checando redes sociais, ficar checando o número de comentários, significa que você está sendo aceito. Lembra que eu te falei, Luara, que quando nós somos mais jovens a gente quer aceitação, a gente quer reconhecimento? Pronto. É a mesma coisa. No fim, amarrando tudo isso que você disse, para a gente terminar aqui, tem muito a ver com o autoconhecimento, essa gestão do tempo, né? Tem a ver com o tempo ser seu, como você também diz no livro, né? Sim, absolutamente. O movimento entre a inspiração e a expiração é o que nós temos de vida. Porque o dia que a gente inspirar e não expirar mais significa morte, significa fim. E a gente precisa ter um pouco mais noção que o nosso tempo é finito, que a qualquer instante tudo pode acontecer ou nada. Mas eu preciso ter essa consciência. Não pensar só no que eu estou fazendo com o meu tempo quando eu estiver num velório, quando acontecer um acidente grave, sabe? Quando alguém da sua família recebe um diagnóstico, porque aí sim, né, Luara, eu vejo que as pessoas pensam, nossa, o que eu tô fazendo com o tempo? Nossa, o tempo tá voando, né? Ou chega no dia 31 de dezembro e fala, nossa, o ano voou. Não, o ano passou no tempo correto. Nós aqui corremos por ele. Então, eu acordo todos os dias para transmitir essa provocação. A gente não precisa pensar no tempo só quando algo ruim acontece com a gente. A gente precisa pensar no que estamos fazendo com o nosso tempo antes de uma pausa involuntária. Então eu preciso ter essa pausa voluntária, eu preciso dar espaço para o meu cérebro absorver as informações, eu preciso ter, assim, decência de ficar desconectado do telefone para dar condições para o meu corpo se recuperar, para as minhas horas de sono, aí volta para o que é essencial, autogerenciamento. Maravilhoso, Isabela. Então é você se dar conta do seu tempo antes do tempo acabar, não é mesmo? Exatamente, perfeito. Então o mantra da Isa é assim, pausa voluntária antes de uma pausa involuntária. Ótimo, Isabela. Muito obrigada, muito bom falar com você. Eu que agradeço. Um beijo para todos. No site da Gama você encontra reportagens, entrevistas e outros conteúdos sobre tempo, que é o tema dessa semana. Esse podcast, aliás, é parte da Semana Gama. Todo domingo a gente traz uma lista de 5 conteúdos sobre o mesmo tema. Eu te convido a entrar no site da Gama e assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada.
Você pode ouvir nossas entrevistas semanais em plataformas como Spotify, o Apple Podcast, no Google Podcast, direto no site da Gama. Eu sou Luara Kalvianic e até a semana que vem. A edição de som é da Laura Kapeliushnik.